Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou quem participa da primeira ressurreição. Vamos ler uma passagem então em Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Eu li agora o versículo 5, né? Mas antes esta é a primeira ressurreição, diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Aí o versículo 6 diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Nesse trecho, a primeira ressurreição inclui estes que foram degolados pelo testemunho de Jesus e não adoraram a besta, e esses então vivem e reinam com Cristo durante 1000 anos. Tudo indica que sejam mártires mortos durante a grande tribulação. Isso não tem nada a ver com a igreja. É importante entender que a igreja já terá sido arrebatada antes da grande tribulação, antes até do período de 7 anos, que inclui o princípio das dores e a grande tribulação. Obviamente, os outros mortos, esses que o versículo 5 diz que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, esses outros mortos são os que morreram na incredulidade. Eles só irão ressuscitar depois dos 1000 anos do reino de Cristo na terra, quando vier o juízo final. Eles vão ressuscitar para receber a sentença e serem lançados no lago de fogo. Lembre-se de que o juízo final, ou grande trono branco, não é um julgamento no sentido de ver quem será salvo e quem será condenado. Nada disso. Ali não é mais uma coisa para ser resolvida. Ali é para lavrar a sentença. É a lavratura da sentença, porque quem aparecer ali, diante de Cristo, no grande trono branco, já está condenado de antemão. Ali é o momento da condenação dos perdidos. A princípio pode parecer até que existe um problema quando nós comparamos isso tudo com 1 Tessalonicenses 4, porque lá nos fala da ressurreição e do arrebatamento dos vivos, da ressurreição dos que dormem e do arrebatamento dos vivos, o que deve acontecer pelo menos 7 anos antes dessa ressurreição dos mártires da grande tribulação, já que o arrebatamento da igreja antecede o período de 3 anos e meio, conhecido como princípio das dores, e 3 anos e meio, conhecido como grande tribulação. Ocorre que a chamada primeira ressurreição não é apenas um evento. Ela é a primeira ressurreição, mas ela é composta de mais de um evento. Ela inclui o seguinte: primeiro, a ressurreição de Cristo, que já ocorreu. Ele faz parte da primeira ressurreição. 1 Coríntios 15, 23 diz assim: mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Segundo evento, a ressurreição dos que morreram em Cristo, por ocasião do arrebatamento da igreja, o que pode acontecer a qualquer momento, é um outro evento incluído na primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, 13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. E também no versículo 14 diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então tudo isso aí também faz parte da primeira ressurreição, da qual o Cristo é aquele que inaugurou essa primeira ressurreição, porque ele é as primícias. E então vem a ressurreição dos santos mortos durante a tribulação, que foi a passagem citada ali de Apocalipse, no início,
E também a passagem descrita em Daniel, quando irá ocorrer, e que irá ocorrer no final da grande tribulação e início do reino milenial de Cristo. Daniel 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A primeira ressurreição, portanto, inclui Cristo e todos os que verdadeiramente morreram na fé, embora eles ressuscitem em diferentes momentos. A primeira ressurreição é uma só, porém ela ocorre em mais de um estágio. Quando você vê um foguete ser lançado, é um foguete só que é lançado, mas ele vai queimando combustível de diferentes estágios. Mas quem olhar para aquilo, fala assim, não foram 3, 4, 5 foguetes que subiram, foi um foguete. Os que não fizeram parte da primeira ressurreição, que completa esses estágios antes de iniciar o reino milenial de Cristo, esses ficarão para outra ressurreição depois do milênio, que é a volta à vida dos mortos que morreram nos seus pecados para receberem sua sentença. Fica mais fácil nós entendermos isso se nós pensarmos simplesmente que a primeira ressurreição inclui Cristo e os salvos por ele, e a segunda ressurreição inclui os perdidos. Por isso Daniel fala das duas. Porém, ali onde ele fala, ele não menciona que elas estão separadas por 1000 anos de distância uma da outra. Daniel 12, 2 diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Eu traduzi um comentário de William MacDonald, que ele escreve de uma forma muito simples, muito fácil de entender, e isso talvez possa ajudar. Ele diz o seguinte: a primeira parte do versículo 5 deve ser entendida como um parêntese. Os outros mortos, a expressão outros mortos, refere-se aos incrédulos de todas as eras que serão ressuscitados no final do milênio para estarem diante do julgamento do grande trono branco. A frase, esta é a primeira ressurreição, refere-se ao versículo 4. A primeira ressurreição não é um evento único, ela descreve a ressurreição dos justos em diferentes períodos e inclui a ressurreição de Cristo, conforme 1 Coríntios 15, 23, a ressurreição dos que são de Cristo quando ele arrebatar a igreja, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, a ressurreição das duas testemunhas cujos corpos ficarão nas ruas, em Apocalipse 11, 11, e a ressurreição dos santos mortos na grande tribulação, os quais são descritos aqui nesta passagem. Em outras palavras, a primeira ressurreição inclui a ressurreição de Cristo e de todos os verdadeiros crentes, apesar de eles ressuscitarem em momentos diferentes, em épocas diferentes. A primeira ressurreição ocorre em vários estágios. Os que participarem da primeira ressurreição não serão incluídos na segunda morte, quando todos os incrédulos serão lançados no lago de fogo, conforme Apocalipse 20, 14. Portanto, até aí, esse trecho é o comentário de William MacDonald.